Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o Ivaí. Hoje a gente vai abordar, vai introduzir a função quadrática. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que essa aula não é uma aula para o aluno que nunca viu função quadrática. Tá? É uma aula para o aluno que já viu função quadrática. E aí a gente vai revisar, vai revisitar aqui alguns tópicos e vai mostrar algumas características, ideias e conceitos de forma resumida. Tá? Em outros vídeos a gente vai aprofundar cada um deles. Tá? A primeira coisa, o que é uma função quadrática? Bom, uma função, de uma maneira geral, de duas variáveis, ela permite você determinar o comportamento, os valores de uma variável a partir dos valores de outra variável. No nosso caso aqui, a gente vai dar um nome para essas duas variáveis. Uma variável vai ser x, outra variável vai ser f de x. Então a função quadrática ela vai existir quando eu consigo escrever f de x, eu consigo determinar, calcular f de x por meio dessa expressão, ax ao quadrado, daí função quadrática, mais bx mais c. Ou seja, quando eu consigo exibir um polinômio que fornece f de x em função de x, polinômio do segundo grau, eu tenho uma função quadrática. O que é importante aqui? O a tem que ser diferente de zero. A, B e C são parâmetros que se ajustam a cada situação ou conjunto de dados que a gente tem. O a não pode ser zero, porque se o a for zero, ela deixa de ser uma função quadrática, porque essa expressão deixa de ser um polinômio de segundo grau. Tá? Essa é a maneira mais usual, mais tradicional de se aprender a função quadrática. O que eu vou mostrar para você é que, na verdade, a função quadrática, essa é uma das formas de representar a função quadrática. Tá? A gente tem três formas aqui: a forma geral, a forma fatorada e a forma canônica. Eu vou mostrar para vocês aqui que cada uma delas fornece um tipo de informação que pode, você sabendo que informação cada uma das formas fornece, isso pode te ajudar a detectar qual dessas formas é melhor, por exemplo, na hora de modelar o problema, na hora de resolver um problema. Tá? Então, o que essa forma geral fornece? O parâmetro A e o parâmetro C, eles fornecem duas informações muito diretas. O A, ele representa aqui a velocidade de decrescimento e crescimento, tá? Ou de crescimento e decrescimento de uma função quadrática. Ou seja, graficamente a gente diz que o A ele modifica, tá, a curvatura aqui dessa parábola. Se o A for positivo, a parábola tem concavidade para cima, ou seja, os valores decrescem e a partir de um certo ponto eles crescem. E se o A for negativo, os valores crescem e depois decrescem à medida em que x passa de menos infinito para mais infinito. Tá? O sentido sempre que a gente vai fazer a nossa análise é com x variando de menos infinito para mais infinito. Tá? Então, o A positivo, o f de x desce, depois sobe. No A negativo, o f de x sobe, depois desce. E, graficamente, tá? Isso é representado, tá, por meio das concavidades. Então, essa é uma coisa diferente que eu estou falando para você. Eu estou tanto analisando a questão do comportamento de f de x, quanto a parte gráfica. Tá? O A, ele mexe, ele modifica, ele influencia não só a concavidade da parábola. Tá? Ele é muito mais do que isso. Bom, o que é o parâmetro C? O parâmetro C é o parâmetro onde o gráfico corta o eixo y. Então, nesse ponto nós teríamos o C, nesse ponto nós teríamos o C. Tá? Então, C vai ser o valor do y, o valor da ordenada do ponto onde o gráfico corta o eixo y. Tá? Isso é importante porque depois a gente vai ver onde a parábola corta o eixo x, quando toca. Né? Bom, a segunda forma de representar a função quadrática é a forma fatorada. E o que a forma fatorada fornece para a gente? Que tipo de informação ela privilegia? Que tipo de informação ela exibe? Tá? Ela exibe as raízes da função.
ela exibe as raízes, tá? Tecnicamente, raízes também são chamados de zeros na função, tá? Se a gente fosse ser um pouquinho técnico, esse zero e raiz tem um significado diferente. Aqui pra gente vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai combinar que zeros da função e raízes da função são a mesma coisa. Então, aí vai, então quer dizer que quando uma questão estiver envolvendo as raízes, tanto na parte gráfica ou fornecendo um enunciado, de repente a forma fatorada é o melhor caminho, pode ser, tá? Forma fatorada, por ela exibir as raízes e dela depender, faz com que algumas questões que envolvam raízes sejam mais bem tratadas, mais fáceis usando essa forma fatorada. E por último, a forma canônica, né? Enquanto a fórmula geral, o A e o C são os protagonistas, aqui as raízes são os protagonistas, na forma canônica, o protagonismo é o x do vértice e o y do vértice. Tá? Então, a forma canônica é f de x igual a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais o y no vértice. Tá? Deixa eu voltar um detalhezinho aqui. Por que esses valores são as raízes? Porque se você substituir o x por eles, pelo R1 e pelo R2, vai fazer aqui, se você substituir o x por R1, esse fator vai ser zero, vai zerar tudo. Então, R1 é o valor de x que faz f de x, que faz aqui o nosso famoso y ser igual a zero. Então, raiz, tá, é o valor que faz y dar zero. Então, tinha esquecido de falar. Bom, a forma canônica, ela vai envolver o x do vértice e o y do vértice. Ou seja, se você tem a função quadrática expressa na forma canônica, o x do vértice e o y do vértice ficam evidentes, eles ficam explícitos. E aí você não necessariamente precisa usar as famosas relações para o x do vértice e y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu vou, inclusive, mostrar isso aqui para você num vídeo especial só para isso. Tá? Por que o x do vértice e y do vértice é importante? Porque uma boa parte dos problemas envolvem máximos e mínimos de função quadrática, ou seja, modelos matemáticos em que uma variável atinge o máximo e se comporta segundo uma função quadrática. E nesse caso você vai precisar usar esses dois parâmetros aqui. Então a forma canônica ela pode ser uma ótima ferramenta para se analisar problemas de máximo e mínimo. Você deve estar se perguntando, né? Eu mostro um exemplo para a gente ver essas três formas. Vamos lá. Pega essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 16. Né? Então, na verdade, eu estou pegando uma função, estou admitindo que é uma função, né, de R em R, e eu estou aqui analisando o comportamento de f de x a partir de x. A lei da função é essa. Observe que esta função poderia ser escrita de outra forma. F de x igual a x menos 2 vezes x menos 8. De fato, se você usa a propriedade distributiva da multiplicação sobre a soma, o que vai acontecer? Vai dar x ao quadrado menos 8x, aqui vai dar menos 2x mais 16. Menos 2x com menos 8x menos 10x. Ou seja, essa forma é essa. Mas se é a mesma coisa, por que é diferente? Se é igual, por que é diferente? Na verdade, você tem a mesma função expressa de forma diferente. Essa exibe informações, por exemplo, esse 16 aqui informa que o gráfico corta aqui, né, no valor 16, o eixo y. Ou seja, as coordenadas desse ponto aqui são 0 e 16. Em compensação, essa aqui fornece essa forma, ela te dá outra informação. Ela te diz que as raízes são 2 e 8. Cuidado com o sinal aqui. É x menos 2, então 2 é o valor que faz dar 0. X menos 8 é o valor que faz dar 0. Então, se substituir aqui x por 2, dá 0. Ou x por 8 também dá 0. Então, 2 e 8 são as raízes. Observe aqui que essa informação é traduzida graficamente pelo valor do x, né, dos pontos onde o gráfico corta o eixo x. Então, esse ponto aqui tem coordenadas 2, 0, e esse ponto tem coordenadas 8, 0. Então, observe que enquanto essa dá um tipo de informação,
essa outra forma dá outro tipo de informação. E a forma canônica, vai eu. A forma canônica, ela vai fornecer aqui o x do vértice e y do vértice. Então, se você escreve x menos 5 ao quadrado menos 9, olha lá. X do vértice é 5, o y do vértice é menos 9. Tá? Ou seja, essa função aqui, ela tem um ponto de mínimo. E na forma canônica é muito fácil, a gente vai ver isso no outro vídeo, entender por que menos 9 vai ser o valor mínimo. Porque pensa comigo, se a expressão x menos 5 ao quadrado, ela é sempre positiva ou zero, considerando x um número real, então significa que qualquer valor aqui maior que zero, elevado ao quadrado vai dar positivo, e menos 9 vai ser um valor maior que menos 9. Então, qualquer valor, por exemplo, coloca aqui x igual a 10. 10 menos 5, 5 ao quadrado, 25. Vai dar positivo. Tá? Coloca aqui, por exemplo, x igual a 8. 8 menos 5 ao quadrado. 8 menos 5, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 0. Vai dar maior que menos 9. Então, qualquer valor que você põe aqui, tá? Vai dar menos 9, vai dar maior que menos 9, ou o próprio 9, esse valor que vai dar o próprio 9. Então, de qualquer forma, essa expressão aqui, ela sempre vai ser maior ou igual a menos 9. Tá? Se eu só corrigir aqui, se eu puser 8, vai ficar 8 menos 5, 3 ao quadrado, 9, 9 menos 9, 0. 0 é maior que menos 9. Ou seja, essa expressão aqui, tirada de 9, nunca vai poder ser menor que menos 9. Porque para poder ser menor que menos 9, essa expressão teria que ser negativa. Você teria que somar um número aqui negativo. Como isso aqui não pode ser negativo, de menos 9 não passa. De menos 9, nós não conseguimos passar de menos 9 na direção do menos infinito. Então é isso. Eu agradeço a sua companhia. Nós vamos finalizar aqui reforçando que são 3 formas diferentes de expressar a mesma função quadrática, ou seja, função quadrática não é só x ao quadrado mais x mais c. Essa é apenas uma das 3 formas de representar, ou seja, a função quadrática como se fosse uma trindade aqui, né? 3 em 1, tá? E eu espero que essa visão ampliada de função quadrática te permita agora olhar para as questões de forma diferente. Nos próximos vídeos a gente vai abordar cada uma delas separadamente. Um abraço.